vim para Inhumas para morar. Eu estudava no Liceu de Goiânia e vim para Inhumas jogar futebol. Na época, o time de Inhumas foi vice-campeão do estado, então eu estava morando aqui e aí ia todo dia. Tinha uma condução que me levava para... Uma Kombi, né? Uma Kombi que levava a gente para Goiânia. Eu estudava no Liceu, estava fazendo colegial lá no Liceu de Goiânia. Esse gato aí da Kombi, eu nem vi. Eu desci mais preocupada com a bagagem e saí, não percebi. Mas no outro ano, quando nós começamos o período letivo, né, eu estava já estudando em Inhumas. Aí quando eu vi aquela moça, que eu falei, não é do meu conhecimento, que eu estava em Inhumas já há mais tempo e não conhecia ela. E como ele era muito bom no futebol, era ídolo na cidade, então a moçada ficava então, para mim, eu conhecia todo mundo, e ela não... E essa imagem dela que eu vi, 1 minuto foi rapidão, foi o prazo dela descer com um saquinho de laranja na mão, assim, com um vestidinho cor-de-rosa, com a manga cheia de lacinhos, assim. E aquela imagem ficou marcada para mim. Aí quando eu voltei lá, terminei o colegial lá, quando eu voltei para cá, eu fui dar aula no colégio que tinha aqui em Inhumas. E aí, a surpresa minha, na hora que eu entrei na sala a primeira vez, estava a moça da Kombi lá, aquela menina que para mim era rural, né, porque eu não conhecia ela aqui na cidade. Então eu conheci o Messias como professor, um rapaz alegre, educado, muito discreto, um pouco tímido, e era o professor bonzinho. E daí ele começou a se aproximar, não dava carona naquela época, ninguém tinha carro, no máximo era uma bicicleta. Então o professor acompanhava, né? Me acompanhava, conversando e me acompanhava. Mas eu achei engraçado porque nós éramos 2 amigas que subíamos juntas e ele não acompanhava a minha amiga até a casa dela, ele parava na minha casa. E assim começou. Mas eu insisti, fiquei marcado, então na verdade foi eu mesmo que apaixonei. Né? Primeiramente foi eu que apaixonei. Quando eu via ela descendo com a bolsa de lado, o irmão do outro lado, e ia pro cinema lá à noite, eu falei, essa aí vai ser minha esposa. Essa toda garbosa? Toda garbosa. eu resolvi tomar essa decisão, conversar com ela, porque teve um colega meu que dava aula lá no mesmo colégio que eu, aí ele chegou perto de mim e falou, Messias, você podia me fazer um favor? Eu falei, sim, pode falar, amigo. Aí ele falou, não, eu estou apaixonado por uma moça lá do colégio, então aí eu queria que você me ajudasse nisso aí. Falar com ela. Aí eu falei, mas quem que é a moça? Ele falou, é a Elma. Eu falei, a Elma, quase caí de costas um pouquinho. Eu falei, gente, agora eu tenho que correr, porque tem um cara interessado e ele vai... E aí nesse período eu falei, agora eu tenho que correr. Depois, a hora que terminou o desfile, ela falou assim, vamos lá. Quer ir lá na chácara? Eu falei, amanhã nós vamos para a chácara, né? Era 8 de setembro de 63. E aí fomos para a chácara, aí eu me declarei a ela, eu falei, agora vamos... Aí ela falou, não, com muito gosto, ela falou, não, vamos começar. Aí começamos um relacionamento que, graças a Deus, está durando até hoje. Eu achava que não daria certo, mas ele tinha uma convicção de que eu era a pessoa que Deus tinha para ele e realmente me convenceu. Aí teve um fato bem interessante também. Meu pai não estava satisfeito, ele não chegou a proibir, mas ele não estava contente, porque os pais dele eram separados, ele jogava futebol. Naquela época, os jogadores de futebol eram muito mal vistos, né, pelas famílias. E aí eu pensei, não, vamos terminar. E falei com ele, não falava de bem. Messias, eu prefiro pôr um ponto final, não vamos continuar isso não. Aí ele olhou bem para mim e me disse que daria certo, que ele tinha certeza que eu era a pessoa para a vida dele e que ele iria ser marido de uma só mulher, que eu seria a única na vida dele. E realmente, o Messias é uma pessoa maravilhosa, sempre viveu para Deus, para mim, para os filhos, e ele é homem de uma só mulher. Isso foi algo que fez toda a diferença. O pedido de casamento, na verdade, a gente, já que vamos casar, então antes de você ir para Porangatu, a gente fica noivo. Mas meu pai ficava um pouco preocupado. E com aquela exigência maior, o Messias falou, bem, acho que ele está inseguro, vamos ficar noivos? Aí coincidiu que depois você foi para Porangatu, né, e já estava noivo. E o noivado foi uma coisa muito simples. Nós chegamos,
criei uma coragem danada, porque falei enfrentar o seu Zé de Lima para pedir a filha dele em casamento. Mas aí nós tremeu as bases. Tremendo, chegamos e falamos, mas Elma, decidimos, nós estamos realmente, temos certeza que vai dar certo, então nós queremos já ficar noivos. E eu já tinha mandado fazer as alianças já, né? Então, estava no bolso. Aí o noivado nosso foi o mais simples possível. O pai concordou com a mãe lá e foi deitar e nós ficamos lá e eu tirei do bolso a caixinha de aliança e ficamos noivos os dois lá mesmo, assim, só entre nós dois, não teve festa, não teve nada de... E no outro dia foi aquela alegria, porque o ônibus me pegava, parava na porta da nossa casa e eu entrava no ônibus. Quando eu entrei, eu levantei a mão toda feliz, gritando para as amigas, né? Então, cheguei na escola, foi outra festa. E eu estava muito determinada a me casar com ele, a levar toda a minha vida ao lado dele. Tanto é que ele abandonou a carreira de futebol para ir para Porangatu e para preparar para casar, né, financeiramente. E eu também abandonei uma carreira na área da arte. Aí eu agradeci muito, mas eu queria muito estar com o Messias. A gente já estava quase noivo nessa época. E eu falei, não, eu quero constituir uma família, eu quero estar ao lado dele para o resto da minha vida. Eu não faria outra escolha. Depois que eu conheci o Messias, eu não faria outra escolha. Com certeza. E nunca me arrependi. A não ser algumas vezes que a gente deu umas briguinhas, né? Falei, se você quiser ficar com sua mãe, sua irmã, eu vou embora para casa dos meus pais. O meu maior sonho quando eu casei era ter uma família unida, porque eu vim de um casamento que meu pai e minha mãe são separados e a gente sofreu muito com isso, com essa separação. Eu prometi para ela, falei, quando nós vamos casar e a palavra divórcio não vai entrar no nosso casamento. Você vai ser a única mulher da minha vida e acho que não vai querer separar. Não vai querer separar. Então, meu maior sonho com o casamento era ter filhos. E desde o namoro a gente já sonhava com o primeiro filho, já chamava de Juninho. E com 1 ano e 1 mês de casados, nasceu o Messias Filho. Foi uma alegria, uma festa. Ele foi o nosso primeiro filho, ele foi o primeiro neto dos meus pais, ele foi o primeiro bisneto do meu avô. Depois veio a Ana Tereza, maravilhosa. Eu queria muito ter uma filha. Foi para mim a realização de um sonho que eu tinha, de ter uma menina. Nasceu maravilhosa. E daí, há 3 anos, nós tivemos a Aline, que é a nossa filha caçula. Minha alegria maior é realmente ter uma família dada por Deus, uma família abençoada, maravilhosa. O segredo para manter um relacionamento de mais de 60 anos assim, juntos, né, de separação, eu creio que é ter muito amor, muita dedicação, muita renúncia, muita paciência. E eu creio que é essa decisão em Deus, porque aquilo que a gente decide sozinho, a gente não tem força para continuar, mas Deus tem nos dado graça, Deus tem aumentado o amor, Deus tem aumentado essa alegria de estar junto. E eu vejo que o nosso casamento está cada dia melhor. O que você mais admira em mim, meu bem? Eu acho que eu admiro nela é a integridade dela, a criatividade dela, porque é criativa. Ela pinta, ela costura, ela desenha, ela sempre escreve, né? Tem livros, que ela já escreveu livros também. O mais importante que eu acho assim, é a integridade dela, essa dedicação que ela tem comigo e com a família toda. Bom, o que eu mais admiro no Messias é a simplicidade. O Messias é simples, o Messias é franco, honesto, alegre. Louva a Deus pelo marido que eu tenho. Gente, falar de família é algo muito bom, muito prazeroso para nós. A nossa família nos enche de alegria, de prazer. Nós não temos queixas dos nossos filhos. Nós temos orgulho de olhar para a nossa família e ver homens e mulheres íntegros. Uma coisa que me alegra demais, eu sou muito grata a Deus, que nós temos 3 filhos casados e temos 4 netos casados, que nos honram muito, e agora nós já temos 5 bisnetos. É uma alegria. Para nós não há nenhuma alegria maior do que recebê-los em nossa casa. Que o maior ensinamento que eu quero deixar, um legado que eu quero deixar para os filhos é essa fidelidade no casamento. Eu procuro e quero dar mesmo, deixar esse testemunho para os filhos, que vale a pena
você ser sincero, você ser honesto com as suas esposas, com seus filhos, com suas famílias todas. A gente pensa em tanta coisa boa para deixar para os filhos, né? Já houve época que a gente pensava mais nos bens materiais, aí dividimos porque vem de família, meus bisavós deixaram para meus avós para os meus pais. Mas hoje, quando eu penso que eu mais gostaria de deixar para os filhos, é o legado cristão. O servir a Deus, o dedicar, o consagrar a Deus. Porque todos os bens, tudo que a gente for deixar para os filhos, vai ficar aqui, tudo. Mas a vida com Deus é eterna. Então, o que eu mais desejo é que todos os nossos filhos, genros, noras, netas, toda a nossa família, continue fiel ao Senhor. Continue buscando a Deus, porque só Ele pode nos fazer realmente alegres, felizes, contentes e realizados. O meu desejo maior, que cada um de nós, que o Messias e eu, que todos da nossa família possam cumprir, todos nós possamos cumprir o propósito para o qual Deus nos trouxe ao mundo. Esse é meu maior desejo. Comemorar 60 anos para mim, para nós, é uma vitória muito grande. O casamento que mais nos inspirou foi o casamento dos meus avós, vovô Joaquim e vovó Ciana. E eu queria muito mesmo poder comemorar, mas eu achava que a gente ia no máximo fazer bodas de ouro. Só que nós estamos fazendo as bodas de diamante como o meu avô. Eu até desenhei um quadro do vovô com a vovó, porque eu queria muito ter um casamento igual ao deles. Como é que foi viver esses 60 anos comigo? Como é que foi? Como é que está sendo? Como é que está sendo? Tá sendo. Não, mas os 60, né? Que a gente já completou. Os 60 anos de casados, né? Você está linda da mesma forma que eu, desde 1963, eu tenho te afirmado isso. Você é uma mulher linda, maravilhosa, e eu quero, assim, que você fique ciente de que até enquanto Deus me der vida, eu vou estar ao seu lado, te protegendo, te amando, te respeitando, como eu fiz essa promessa há tantos anos atrás. Você faz parte da minha vida e vai continuar sendo até que a morte nos separe. Amém. Meu bem, eu cuido de você com tanto carinho, né? Com tanto esforço para que você tenha saúde muito boa. É também uma parte egoísta minha. Eu não sei viver sem você. Quero continuar junto. Casaria de novo, meu bem? Casaria com você. Casaria de novo. Ah, Deus.